Alô, fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, sua crônica diária de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. E você, talvez, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a minha sina. Aliás, essa é a sua sina, né? A minha sina é fazer essa crônica todos os dias, de segunda a sexta, para tentar entender o que é esse país, esse mundo, em todos os seus aspectos: política, arte, cultura, sociedade, enfim. E, meus amigos e minhas amigas, né, esse ano, né, especificamente hoje, né, dia 6 de junho, estão fazendo 10 anos aí das jornadas de junho de 2013. Né? 6 de junho de 2013 foi não quando começaram as manifestações em junho, mas quando elas se tornaram mais expressivas, principalmente em Goiânia e São Paulo. Né? E as jornadas de junho, né, as jornadas de 2013, ainda são um tema complexo e de difícil compreensão, principalmente porque faz parte da história recente do país e vários atores ainda envolvidos, né, naquele processo estão por aí, né, e não diria nem vivos, porque não tem 10 anos, né, nada do ponto de vista histórico, mas estão aí ainda na sua atividade, inclusive política, né, e outras atividades também, e interferindo na vida nacional. Né? Então, os ecos de 2013 ainda são possíveis de ser ouvidos, né? Aquelas palavras de ordem estridentes, né? E vinda das multidões que tomaram as ruas do país naquele período. Eu, particularmente, tive algumas manifestações daquelas. Aliás, como quase todo mundo que eu conheço, né? Quase todo mundo das minhas relações pessoais, sejam familiares ou de amizade mesmo, ou até profissionais, tiveram em algum momento alguma relação com aquela jornada de junho. Ninguém passou inerte a isso, né? E posso te garantir, foi algo impressionante, que mesmo eu naquela época tendo 37 anos, então obviamente agora tenho 47, e tendo participado de manifestações pelo menos desde os 14 anos, até um pouco antes, né, eu nunca tinha visto nada parecido, pelo menos do ponto de vista de mobilização de massa. Agora se faz necessário uma pequena digressão histórica, né, para nós tentarmos compreender aquele período. Em primeiro lugar, a gente tem que falar que o PT já governava o país fazia 10 anos. Era o primeiro ano do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. E a economia já dava alguns sinais assim de crise, né? Não tão fortes assim, mas já dava. Né? Olha só os números, hein? Presta atenção nos números. A inflação em maio daquele ano tinha sido de 6,5%, e, portanto, estava dentro da tal do teto, né, do tal meta, né, mas no teto dessa meta. O desemprego em maio de 2013 tinha sido de 5,8%, mas em viés de alta. E o PIB do primeiro trimestre do ano tinha crescido apenas 0,6%. No final daquele ano, a inflação bateria 5,91%, o desemprego ficaria em 5,41% e o PIB em 3%. Obviamente, visto isto em perspectiva e levando em consideração os números de hoje, não estaria nada mal. Se o Brasil tivesse com esses números hoje, né, muita gente, né, agradeceria para o Pai do Céu. Então, assim, mas mesmo assim, existia algo no ar. Havia uma insatisfação difusa que tomava conta de geral, como a gente fala aqui no Rio, né?
Isto se aprofundou durante a Copa das Confederações, competição realizada aqui no Brasil, e uma espécie de evento teste para a Copa do Mundo, que seria realizada no país dentro de um ano, ou seja, 2014. O 7-1, né? Inesquecível. Denúncias de gastos astronômicos e desvios de verba eram frequentes na imprensa. E ainda teríamos as Olimpíadas em 3 anos. Quem não se lembra do Ronaldo Fenômeno, né, dizendo que não se fazia a Copa do Mundo com hospitais. Né? A indignação que tomou conta das ruas teve origem no movimento estudantil. Um novo movimento estudantil que ensaiava sair das correntes chapas brancas da Uni e que poderia ter iniciado uma centelha de transformação no país. O MPL, o Movimento Passe Livre, né, era um movimento independente que congregava de anarquistas a comunistas das mais diversas tendências, e maoístas até trotskistas, passando por pessoas sem posicionamento ideológico mais claro, mais definido, mas que discordavam dos rumos que o movimento estudantil tinha tomado, por influência dos partidos, ao quais chamavam, aquelas forças, né, chamavam de eleitoreiros. Presenciei algumas plenárias na UERJ e na UFRJ, se não me falha a memória, e sim, era algo de diferente dentro do movimento estudantil mais tradicional, né? Ou seja, que a gente tinha visto até então, que já estava assim, com certo ranço e sem muita representatividade perante os estudantes. Então, as plenárias do MPL foram um sopro de vida, né, dentro desse movimento estudantil. Pelo menos assim eu encarava na época. Né? E eu não era mais estudante, já a minha vida profissional estabelecida, né? Já até não estava nem muito no ativismo político, aliás, como hoje não estou mais, né? Mas ainda, obviamente, ligado nas coisas que aconteciam no país e me chamou a atenção aquele movimento. E foi um movimento, assim, o MPL, né? Foi um movimento que não surgiu em junho, né? Vem uma crescente ao longo do ano e mesmo no ano anterior. Manifestações contra o aumento da passagem e até mesmo a reivindicação da adoção das catracas livres, ou seja, o fim da cobrança das passagens, existiam desde agosto de 2012 em diferentes pontos do Brasil. Mas foi no final de maio e início de junho de 2013 que as coisas começaram a esquentar de fato, sobretudo naquele momento em Goiânia e em São Paulo, os tal dos 20 centavos, né? Mas a maior manifestação foi mesmo dia 20 de junho no Rio de Janeiro. Titio aqui estava lá. Estava lá por dever da sua consciência. Tentou chegar lá. Quando ele chegou, né, já tinha aí. Era meio difícil, quase impossível chegar na manifestação devido aí à quantidade de pessoas, né? E assim que eu cheguei, a coisa saiu fora do controle, aquelas bombas de efeito moral, né? Spray de pimenta, bomba de fumaça, gás lacrimogêneo, aquela repressão, né, que a gente viu, né, como as forças policiais se organizavam e organizam-se sempre quando o povo sai à rua e mesmo quando o povo, né, sem reivindicação política nenhuma, de alguma forma se manifesta. Né? Esse ciclo de manifestações pôs o fim a muitas coisas que caracterizavam o movimento estudantil até então. Por exemplo, pôs o fim à hegemonia, pelo menos naquele momento, a hegemonia do PT e do PCdoB. Pôs o fim ao pacifismo das manifestações, né? Assim, erroneamente ficou conhecido como tática Black Bloc, mas não era tática Black Bloc, existia um movimento ali de autodefesa, né? Daquelas manifestações contra a violência policial. Esse negócio de Black Bloc era uma coisa meio que
no sentido de carimbar o movimento, né? E uma certa ilusão, perdeu-se também, né, naquele momento, uma certa ilusão com as instituições, né? Principalmente com o governo, né? O governo federal, que era do PT, e que os estudantes, pelo menos as pessoas que estavam ali nas manifestações, já não vinham com tão bons olhos assim, né? Não só o governo federal, mas os governos em si, os políticos em si. Por isso, né, esse movimento foi duramente reprimido. Estudos da ONG Artigo 19 apontam que entre 2014 e 2005, 849 pessoas, 2015, desculpe, 849 pessoas foram detidas em manifestações no Rio e em São Paulo, com 7 mortos, hein? E entre 2015 e 2016 foram 1.244 detenções arbitrárias em todo o país. O estudo também frisa, e esse estudo depois vale a pena, né, ler com mais detidamente, que durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff não houve maiores incidentes, o que indica uma repressão, isso o estudo falando, hein, uma repressão seletiva por parte dos aparatos policiais, né? Então, as manifestações contra Dilma foram toleradas de alguma forma, né? Mas não aquelas manifestações de 2013, que na verdade significavam, né, uma coisa mais profunda, né, a possibilidade de algo mais profundo, que não se concretizou, mas a possibilidade existia. Bom, as principais lideranças do movimento foram presas e responderam a processo naquele período, né? Mas o caso mais emblemático foi o de Rafael Braga Vieira, catador de latas no Rio de Janeiro, e que foi preso sob a acusação de portar o perigosíssimo material explosivo chamado pinho-sol. Pois é, chegou a ser condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, tendo progredido para regime semiaberto em um ano depois. Convenientemente para a polícia, obviamente, em 2016, esta armou um flagra de posse de drogas e material explosivo no trabalhador, que depois viria a ser absolvido dessa acusação por unanimidade em 2018. Pois é, os próprios tribunais dessa justiça aí classista e reacionária que nós temos, né, viu que ali se tratava de uma armação como o Rafael. E não só o Rafael, além deles, mais 21 de uma lideranças do movimento acabaram sendo presas e tendo que responder processos. Aliás, eu nem sei como é que eles ainda estão nesses processos, mas parece que ainda estão correndo, né? E, enfim, então foi uma repressão, sim, que se instaurou ali, isso em pleno governo PT, né? E essas prisões e essas perseguições foi um duro golpe nesse movimento que surgia, o desarticulou. Isso junto com a campanha difamatória dos monopólios de imprensa, né? Sempre tentando associar o movimento enfim, à violência, né? Não, então, ou pelo menos essas lideranças, a violência irracional, coisa que o valha, né? Eu me lembro da Globo News, a Leilani Neubart, né? Começando, não, a manifestação, estava tudo correndo bem. Aí ela mudava de expressão repentinamente, mas de repente, vândalos, né? Começaram a depredar, né, carros, bancos, né? Porque houve realmente também, né? Mas como se isso fosse uma característica daquele movimento, e mais, e como se aquilo ali não tivesse algum significado para além do vandalismo, né? Ou seja, é uma simplificação, né, um reducionismo muito grande dos significados daquela manifestação. Então, essas pessoas foram perseguidas, foram
encarceradas. Como vimos, houve mortes naquele momento, né? Houve até mortes que foram exploradas, né? Depois do Santiago, o cinegrafista, não foi basicamente naquele momento, foi depois, né? Mas, assim, algumas mortes foram exploradas, assim, também de maneira sensacionalista pela imprensa, e, principalmente, depois disso, né, houve isso, assim, essa campanha, juntamente com essas perseguições, impediu, pelo menos na minha análise, que este movimento pudesse chegar até as camadas mais pobres e exploradas da população. Então, de fato, quem esteve na rua foi sempre a tal da classe média brasileira, e por diversos motivos. Uns porque queriam avanços no sentido de questionar as estruturas da sociedade, né? Como no caso, acredito que grande parte do MPL. Outros porque viam o período dos governos petistas como período de perda de alguns privilégios. Eu estava em algumas manifestações que ela, por exemplo, se dividiram, né? Uma parte claramente sendo capitaneada, assim, dirigida pela direita, já naquele momento, e outra parte ficou com os partidos tradicionais e o pessoal do MPL. Então, houve essa divisão dentro daquele processo, o que também já indicava o que viria, né? Porque foi nessa contradição que a extrema-direita veio a crescer nos anos seguintes, né? Sem o discurso das novas lideranças que surgiam e estavam sendo perseguidas, e com o desgaste da situação política e econômica, o caminho para o crescimento da extrema-direita foi sendo pavimentado, com a ajuda sempre dos hoje arrependidos, entre aspas, né, em parte, monopólios de comunicação, entre eles a Globo. E essa foi a encruzilhada de junho de 2013. Poderia, de fato, ter sido a nossa primavera, mas acabou, por outro lado, nos jogando em um longo e tenebroso inverno, em que a crise política não teve uma saída revolucionária como pretendiam parte de suas lideranças, e o fascismo acabou virando uma tendência. Mesmo assim, valeu a pena. E amanhã vai ser maior. E tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal. E só para lembrar que eu não fiz o programa aí nos últimos 3 dias, porque tive alguns compromissos mais pessoais, tá? Mas até amanhã.